João 6, do 36 ao 40. Vamos abrir a Bíblia, vamos meditar nesse texto hoje. Tem tudo a ver com o que conversamos aqui durante todo o nosso momento de culto, toda a nossa liturgia. E assim diz a palavra de Deus. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, por se revelar a nós por meio dela. Que gratos por ela, Pai, prestemos atenção agora, que Teu Espírito fale ao nosso coração, que Ele a aplique ao nosso coração e faça com que não sejam palavras jogadas ao ar, mas palavras que nos transformem em imagem e semelhança de Cristo e nos façam viver de acordo com a Tua vontade. Nos dê concentração, nos dê entendimento, nos dê, Pai, memorização, recordação do que ouviremos aqui e que juntos vivamos em conformidade com isso. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse texto nós vemos uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, que é quando Cristo, depois de ter feito a multiplicação dos pães, daqueles poucos pães e poucos peixes para 5.000 pessoas, e ainda recolher ali 12 cestos que sobraram, uma multidão está em volta dele, e ele então vai falar qual é o pão que verdadeiramente importa, qual é o alimento que verdadeiramente importa. Se você olhar para o contexto, você vai notar que a sua Bíblia tem um títulozinho provavelmente ali no versículo 22. A minha diz assim: Jesus, o pão da vida. E é nesse contexto de Jesus se mostrando como o pão que realmente nos traz vida que nós encontramos essa nossa passagem. O que aconteceu? Desde o capítulo 6, do início do capítulo 6, Jesus atravessa ali o mar da Galileia e uma multidão vai até ele. Ele então se compadece dela e ele multiplica ali os pães e os peixes. Aquela multidão fica impressionada com isso, mas ao mesmo tempo Jesus sabia que a multidão estava muito mais interessada no sinal do que naquele que fez o sinal. E depois disso então, Jesus decide ir embora. Ele decide voltar para Cafarnaum. Então, durante a noite, os discípulos entram no barco e se dirigem a outra margem, e Jesus fica sozinho no monte para orar. Ele tinha essa prática de sempre estar em comunhão com o Pai. Inclusive já vimos aqui na plantação, já vimos aqui na igreja, como Jesus priorizava o que é eterno acima daquilo que é passageiro, como ele priorizava a oração e o tempo de comunhão com o Pai acima de todo o restante. E aqui, então, depois de ter esse momento de a sós com o Pai, Jesus se dirige aos discípulos, mas ele faz isso caminhando por sobre as águas. Uma das passagens que as pessoas mais gostam de falar. Jesus então chega aos discípulos e no primeiro momento eles se assustam, mas depois, ao reconhecerem que era o Senhor deles, eles o recebem com muita alegria e se dirigem para outra margem. E chegando lá, a multidão então acorda e percebe que os discípulos de Jesus haviam ido embora. Então eles decidem se dirigir até onde Jesus estava. E chegando ali, e aí que a gente vê a partir do versículo 22, essa multidão então começa a conversar com Jesus. Eles querem mais sinais, eles querem que Jesus faça mais do que já fez. Inclusive, quando eles viram a multiplicação de pães, eles tiveram um primeiro momento ali de instinto de querer fazer Jesus rei. E ele, sabendo disso, ele então vai embora porque ele sabia que não era para isso que ele havia sido chamado naquele momento. Jesus é rei.
Jesus é o Rei da glória. Mas naquele momento, ele estava ali como o servo sofredor, o servo que veio cumprir a justiça em nosso lugar e morrer e ressuscitar para nos dar salvação. Ele então vai embora, a multidão queria fazer isso como achando, opa, será que esse então era o Messias prometido? Será que ele então é aquele Messias guerreiro, como eles imaginavam? O Messias que os livraria da opressão do Império Romano. Jesus não queria fazer isso ali. Jesus ainda porá um fim a todos os que se opõem a ele. Mas não era isso que ele veio fazer naquela época. Então, conversando com a multidão, Jesus começa a indagá-los. Olha, vocês não vieram a mim por causa do que eu vos falo. Vocês vieram por causa dos sinais, vocês vieram por causa dos pães. E essa multidão fala, olha, tá bom, você multiplicou pães, mas nós queremos ver pães descendo do céu, assim como Moisés fez. Ali você via então as pessoas lembrando que desde lá do Pentateuco já havia sido prometido que viria um profeta semelhante a Moisés. Então eles esperavam milagres semelhantes. Eles não ficaram só satisfeitos com a multiplicação de pães, eles queriam ver pães descendo do céu. E Jesus diz, olha, o que Moisés fez não foi ele que fez, mas foi Deus que fez. Deus que fez o pão descer do céu. E aqueles que comeram aqueles pães morreram. Mas eu sou o pão que dá a vida eterna. O pão que quem se alimentar dele não morre, mas tem a vida eterna. E então Jesus começa a falar aqui na nossa passagem sobre a salvação, sobre essa vida eterna e sobre como Deus é soberano na salvação. A primeira coisa que nós vamos ver a respeito dessa soberania de Deus na salvação é logo ali no versículo 36, quando nós entendemos que o homem natural é incapaz de ir a Cristo por si mesmo. Sozinho, o homem é incapaz de ir a Cristo. Jesus, no versículo 35, respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, versículo 36, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. O crer em Cristo não é algo que alguém pode fazer simplesmente ao olhar para Ele pelos olhos naturais. Muitos viram a Cristo, muitos viram as obras fantásticas que Ele fez, mas não creram. Não entenderam quem era aquele que estava diante deles. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. É isso que Paulo vai dizer ali em Coríntios. O homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Ele não tem como sair para se encontrar com Cristo. Ele está cego, ele não tem como enxergar a Cristo pelos olhos da fé. Ele está cativo pelo pecado, ele não tem como se libertar para ir a Cristo. O homem natural não consegue ir a Cristo por si mesmo, não consegue ir a Deus por si mesmo. Por isso que Deus é soberano na salvação, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus derramar da sua graça e da sua misericórdia. Se você está aqui, se você crê em Cristo, não foi porque você foi mais inteligente, melhor, mais sábio do que nenhuma outra pessoa. Você sozinho era incapaz de crer no Senhor. Nós sozinhos, todo ser humano, nós somos incapazes de crer no Senhor por nós mesmos. É nesse sentido que falamos que não existe o livre-arbítrio. Nós temos como tomar decisões. Você escolhe que roupa você quer, que gesto você quer fazer, mas quando falamos de livre-arbítrio, falamos da capacidade de dizer, eu quero ou ir para o mal, para longe de Deus, ou ir para Deus. Mas o homem, desde o pecado, morreu. Romanos vai dizer que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem natural não é bom, porque não há um justo nenhum sequer. O único que é bom é Deus. Então o homem não consegue olhar para Deus e ir até Ele, não sozinho, ele é incapaz. Se você está aqui, não foi por seu mérito, mas foi porque Cristo veio até você.
Não se orgulhe da sua salvação como se ela tivesse sido resultado da sua inteligência. Ah, mas a salvação é pela fé, tá? Ah, mas eu criei. Ok. Mas você só creu porque você recebeu o dom da fé. Quando você vai lá para Efésios, você vê Paulo falando: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Vocês não são salvos por obras, para que ninguém se glorie. Nem mesmo a fé, a parte mais simples que você poderia ter para encontrar a salvação, é algo que você produziu de si mesmo. É algo que Deus lhe deu. Porque para crer, você precisava ser ressuscitado. Você precisava ser capacitado. Imagine que tem um copo de água em cima da geladeira e você está com sede, e tudo que você precisa para saciar a sua sede é pegar aquele copo. Não é nada demais, você não precisa pagar nada por aquilo. Já está lá disponível para você gratuito. É só você ir lá e pegar. Mas você sozinho, imagine uma criança. Nós somos como crianças nas Escrituras. Imagine como você conseguiria pegar. Você precisaria de ajuda. E o nosso Deus é como o pai que vai lá e ergue o seu filho para que então ele alcance aquele copo. É basicamente isso, uma ilustração que, como toda ilustração é imperfeita, mas ainda nos ajuda a vislumbrar um pouco do que é esse dom da fé que nos capacita. Quem crê é você que crê, não é Deus que crê por você. Você crê, mas você só crê porque Ele lhe capacitou. O homem natural não consegue encontrar o Senhor sozinho. Lá no versículo 44 do mesmo texto, ainda no capítulo 6, você vê Jesus falando: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Somente podemos ir a Cristo se o Pai nos levar a Ele. Depende do Senhor, porque o Senhor é soberano na salvação. E essa é a primeira verdade que nós vemos com esse texto. Mas a soberania de Deus na salvação é demonstrada em outros fatores também nesse texto. Quando, em segundo lugar, nós vemos que Deus é quem elege incondicionalmente os que serão salvos. E isso pode ser visto aí no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que o Pai dá a Cristo, aquele que o Pai entrega a Cristo, é o que vai até Ele. Se você foi a Cristo, é porque o Pai, o Deus soberano, na salvação e em todas as coisas, lhe deu a Cristo e o levou a Ele. Você não tem mérito. Nós somos apenas como crianças frágeis, mas que são muito amadas pelo Pai que tem. Não por mérito, mas por graça. Quantas vezes a gente olha para os nossos filhos e, ok, eles são bonitos, eles são fofinhos, nós os amamos, mas não é por mérito. Muitas vezes, eles nos dão mais trabalho do que uma diversão em si, um prazer em si. Mas o amor que nós sentimos por eles é incondicional, não depende do que eles fazem. Assim é o amor do Senhor conosco. Não depende de nós, não depende do que nós fazemos, mas depende do Senhor soberanamente, incondicionalmente nos eleger. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Deus não escolheu para serem salvos aqueles que fizeram algo de bonito e por isso foram salvos. Deus não olhou para o futuro na fita cassete, os mais velhos vão lembrar, as fita cassete eterna, e viu o que aconteceu na história e disse: olha, fulano creu em mim, então eu gostei dele, vou salvar. Não, a salvação é algo que Deus escolhe e então nos capacita a andar com Ele. Se a salvação é pela fé, mas a fé é um dom de Deus, nós vemos que não existe isso de Deus ver o futuro e então viu quem crê e então salva. Deus escreve o futuro, define quem crê e então salva todos aqueles que Ele deu a Cristo. Todo aquele que o Pai entrega a Cristo será salvo.
porque é um presente que Cristo guarda com muito carinho. É um que foi escolhido para fazer parte do povo de Deus. Nós não fazemos parte do povo de Deus porque somos melhores do que ninguém. Deus não viu nada de melhor em você do que nas outras pessoas, mas foi por graça, imerecida graça. Então louve ao Senhor por isso, seja mais grato pela soberania de Deus na salvação, porque se dependesse de você, você pereceria eternamente, assim como todos os outros. E não há injustiça da parte de Deus. Todos pecaram, todos quebraram a lei. Quem quebra a lei merece o quê? A punição, o castigo. É isso que nós vemos na própria justiça, vemos pela própria experiência e vemos na própria Escritura. Quem quebra a lei merece condenação. O que é justo? Condenar quem quebra a lei. Deus é justo quando condena, mas Deus também é gracioso quando escolhe salvar alguns. E Ele, em sua soberania, de forma incondicional, elegeu, escolheu desde a eternidade alguns para a salvação. Não pelos nossos méritos, mas pela sua graça soberana, pelo seu amor incondicional. Não pelo que fazemos, mas porque Ele é um Deus bondoso. Em João 15,16, você vê que não foram vocês que me escolheram. É isso que Jesus diz. Falando com os discípulos, Ele diz: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. A salvação faz parte da eleição. A eleição que vem do Pai, mas que não é só do Pai, é do Deus Trino. É também do Filho, o Filho que nos escolheu na eternidade. Se você é salvo porque Deus o escolheu para fazer parte do povo dele. E seja grato por isso. Lembre-se disso. Não menospreze isso. Não ache a salvação algo natural. Sabe, quando a gente compra algo novo, ganha algo novo, a gente tem aquele primeiro momento de a paixão por aquilo, né? A gente quer pegar toda hora. Pensa aí, comprar um celular. Quando você compra um celular novo, principalmente o preço dos celulares hoje em dia faz isso, você fica com aquele cuidado, né? Você vai colocar na mesa, você toma cuidado para não arranhar a câmera, não arranhar a tela. Só que aí o tempo vai passando, daqui a pouco você chega, joga o celular no sofá, joga na cama, aí você larga na mesa, deixa as crianças pegarem. A salvação não deveria ser algo que você se acostuma ao ponto de menosprezar depois, se acostumar e perder o valor depois. Deveria ser uma joia preciosa que você está sempre valorizando, admirando a beleza, guardando e louvando aquele que a deu para você. Que você olhe para a salvação lembrando que ela é fruto de uma eleição incondicional de Deus, que você não merecia. É o maior de todos os presentes, mais do que qualquer diamante que você pudesse receber. A salvação, o relacionamento com aquele que é o Deus Criador de todas as coisas, é um presente que você jamais pode deixar de valorizar e que você deve o tempo todo se examinar para ver se está dando valor a essa salvação, se está admirando essa salvação, o Salvador, como você deveria. Além disso, Deus é soberano na salvação, porque o seu chamado eficaz é irresistível. É isso que nós vemos na segunda parte do versículo 37. O início diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. O que o Pai dá a Cristo vai até Ele. Não tem como não ir até Ele. É impossível, uma vez tendo sido chamados eficazmente, ou seja, sem desperdício, tendo sido chamados de uma vez por todas para o Senhor, é impossível dizermos não. Não porque o Senhor violenta a nossa vontade, mas porque Ele transforma a nossa vontade, porque Ele nos faz perceber a sua beleza. Você não faz nada contra a sua própria vontade. Você que está em Cristo, foi a Cristo, porque Deus o fez ver a beleza de Cristo. Isso é o chamado eficaz de Deus. Tem a ver com toda a obra da salvação, tem a ver com a regeneração, tem a ver com a santificação, tem a ver com perceber a beleza daquele que lhe chamou. Antes você era inimigo de Deus, mas você era inimigo de Deus porque você não percebia a beleza de Deus. Você não percebia o quão bom era estar diante do Senhor. Ó, provai e vede que o Senhor é bom.
Experimentemos quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. O homem natural, ele não consegue fazer isso. E por isso ele naturalmente é inimigo de Deus. Ele está distante de Deus. Mas quando Deus decide chamar, ninguém consegue dizer não. Não porque ele algeme pelo outro lado e nos arranque e nos carregue arrastados. Eu não quero, mas você vai. Não, simplesmente porque ele nos vira o rosto e nos faz olhar para a sua beleza. E quando vemos quão lindo o nome de Cristo é, quão lindo, quão poderoso, quão perfeito, quão maravilhoso é o nosso Deus, não temos como dizer não para Ele. Esse é o Evangelho. Essa é a salvação. Essa é a soberania de Deus na salvação. Você pode até dizer, mas eu já ouvi o Evangelho durante muito tempo na minha vida e disse não. Por isso que a gente fala que tem a questão do chamado e tem o chamado eficaz. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos vão ouvir o Evangelho, mas poucos realmente serão escolhidos para ir até Ele. E mesmo os escolhidos ouvirão o chamado várias vezes, mas poderão dizer não, até que Cristo diga, agora é a hora da verdade. Agora, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Quando você olha, você não tem como não querer esse Cristo. Cristo diz para você, olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para Ele por meio dessas páginas das Escrituras. Olhe para Ele por meio dos olhos da fé que são alimentados pelo ouvir da palavra de Deus. E ao ouvir essa palavra, ao meditar nessa palavra, você será capacitado pelo Senhor a ver a Cristo. E vendo a Cristo, você experimentará o chamado irresistível do Senhor, a quem ninguém pode resistir. Esse é o Evangelho. É por isso que cantamos que pela cruz, graciosamente, Ele nos chamou. Além disso, a soberania de Deus na salvação também pode ser vista, porque, em último lugar, a vontade de Deus é preservar salvos todos os seus eleitos. Deus não somente quer salvar, como Ele quer salvar e preservar salvos todos os seus eleitos. Você vai olhar aí que o que vem a mim, versículo 37, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o chamado, essa é a vontade do Senhor para os seus eleitos, essa é a vontade do Senhor para todos aqueles que Ele deu a Cristo, todos aqueles que foram escolhidos para fazer parte do povo de Deus. Ele não somente quer nos chamar, Ele quer nos chamar para nos salvar. Inclusive, vale a pena até a gente dar um pulo em Romanos 8, 28, que nós vemos ali o que chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação. E vemos, obviamente não é uma ordem estrita, exata, há outras passagens das Escrituras que alteram um pouco essa ordem, mas nós vemos uma ordem da salvação. E como nós somos chamados? O versículo 28 do capítulo 8 de Romanos começa dizendo aquela frase que todos já ouviram, que é muito bonita, infelizmente muitas vezes mal usada também. Mas diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que amam a Deus são os que amam verdadeiramente, não é só da boca para fora. E os que amam verdadeiramente só amam porque são aqueles também que foram chamados pelo Senhor de acordo com o seu propósito. E que propósito é esse? Pois aquele, versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, Ele definiu o destino desde antes da história. Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a imagem de Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro, o lugar de proeminência entre todos nós que teremos a Ele como nosso irmão mais velho, nosso irmão perfeito, a quem devemos adorar pela sua obra, por quem Ele é, pelos seus feitos. E aí o versículo 29, versículo 30 na verdade. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Evangelho. Aqueles que Deus, desde a eternidade, elegeu incondicionalmente, predestinou, Ele também chamou, um chamado eficaz, que ninguém pode resistir, porque é olhar para a beleza de Cristo e não tem como dizermos não a ela. E a esses que Ele chamou eficazmente, Ele justificou, Ele trouxe salvação, Ele anulou a dívida, Ele considerou a eles não mais condenados diante da lei, mas justos diante da lei. E aos que justificou, a esses também Ele glorificou. A glorificação é algo que nós experimentaremos de maneira mais plena quando Cristo vier, no dia do Senhor, para consumar a sua obra. Seremos então como Ele é, um novo corpo, um corpo à semelhança do de Cristo, um corpo incorruptível. Seremos imortais como Ele é. Tudo isso por causa da graça do Senhor. E é isso que nós vemos aqui quando voltamos para João 6, 36 ao 40. Nós vemos que quem o Senhor dá a Jesus, Ele jamais lançará fora. Ninguém pode perder a salvação. Porque aqueles que foram chamados são os que já foram predestinados. Deus não volta atrás nos seus destinos, nos seus decretos. E aos que chamou, Ele já justificou. Ele não vai justificar, perceba, não é no futuro, é já justificou. E aos que justificou, Ele já glorificou. Ele não glorificará, Ele já glorificou. Por quê? A mesma coisa que nós vemos aqui, versículo 39, a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha, não é terá, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você crê em Cristo, graciosamente, porque Ele lhe escolheu, porque Ele lhe chamou, pela soberania de Deus na salvação, que o capacitou, mesmo quando você naturalmente era incapaz de ir até Ele, você pode estar certo de que Cristo jamais o lançará fora. Ele diz que as suas ovelhas, as ovelhas dele, ninguém as arrebatará das mãos dele. Nosso Deus é o Deus forte, é o Deus poderoso. Nada, nem a morte, nem nada, nem os principados, potestades, como nós vimos aqui em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obra já está estabelecida. Já começou a salvação. Ela ainda será consumada naquele que é o último dia,
Versículo 40, o final: eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia de Cristo, o dia em que nós o veremos face a face e que nós viveremos eternamente com Ele, em seus braços, desfrutando da sua graciosa salvação, do seu Evangelho, daquilo que Ele conquistou para nós. Esse é o maior presente, é o presente que nunca podemos deixar de dar valor. Esse é o último dia e essa é a vida eterna. A vida eterna já começou para todos os que estão em Cristo, porque a vida eterna não é somente um número não quantificado de dias, ela é também um estado. É o estado de sair da condenação para passar para a vida. Se você está em Cristo, você não tem mais condenação. Quem o condenará, se é Cristo que o justificou? Se você está em Cristo, você já aguarda a consumação dessa vida eterna. Você já entrou no estado da vida eterna. Ela ainda será consumada, mas você já está guardado nela. Você já foi eleito. Você ainda tomará o seu lugar ao lado de Cristo, mas você já está eleito e guardado nele. E Ele, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que nos engane, Ele consumará a sua salvação, porque podemos estar bem certos de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna é algo que todos vocês, que todos nós, que todos os cristãos, que todos os que creem em Cristo, todos que foram chamados pelo Pai e entregues ao Senhor Jesus, já podem desfrutar com confiança. Não com a confiança arrogante de se entregar ao pecado. Isso só demonstra que você não foi regenerado, transformado e chamado, mas uma confiança humilde de descansar que a sua salvação depende não do seu braço se agarrar a Cristo, mas do de Cristo se agarrar ao seu. E aquele braço forte jamais lhe soltará. Louve a Deus, louve a Cristo por esse Evangelho, por essa graciosa salvação. Dê valor a ela, medite nela, examine a sua vida. Pare de viver no automático, simplesmente deixando os dias passar. Aprenda a ter momentos de meditação. Vivemos numa época em que não conseguimos ficar um momento a sós com nós mesmos, com os nossos próprios pensamentos. Temos que ligar um vídeo no YouTube, no Instagram, temos que ligar para alguém, temos que fazer alguma coisa. Mas esquecemos do quão bom é fazermos a coisa de nos dedicarmos a ter um tempo com o Senhor, a conversar com o Senhor em oração, a meditarmos na Sua palavra, no Seu Evangelho, para que possamos dar mais valor a Ele. Alguém já disse que o cristão, mais do que aprender, precisa ser lembrado do que já aprendeu. Sim, precisamos crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Tem muito mais para aprendermos, mas nós já faremos muito se meditarmos no Evangelho que já aprendemos. Medite nessa soberania de Deus na salvação e que ela o faça louvar a Deus, louvar a esse Deus soberano que o salvou. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, porque Cristo é o pão vivo que desce do céu e que desceu para nos salvar. Enquanto os homens procuravam um pão que descia do céu como maná, Cristo é o Filho do homem que desceu do céu para habitar entre nós e viver entre nós e cumprir a salvação em nosso lugar. E Ele nos deu a salvação, porque o Senhor nos deu a Ele, e ninguém nos arrebatará das suas mãos, porque já nele, já temos a salvação, a vida eterna, e seremos ressuscitados no último dia. Seremos ressuscitados não só como almas penadas, mas como alma e corpo, como um ser humano completo, para que tenhamos um corpo como o dele, um corpo imortal e perecível, para vivermos com tudo o que somos para a Tua glória, não somente agora, mas pela eternidade, hoje e sempre. Amém.